Casamento, premonição e, claro, muita bebedeira. Relembre o Mundial de Clubes do Flamengo depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. Dando continuidade ao especial Mundial de Clubes, hoje é dia de relembrar o Mundial vencido pelo Flamengo em 1981 e tem muita história bacana. Mas antes de tudo, quem não é inscrito seja muito bem-vindo, este é o canal Respeita Meu Manto, deixa o like maroto, compartilhe esse vídeo e agora sim se bora relembrar o Mundial de Clubes vencido pelo Flamengo. A partir de 1980, a Copa Intercontinental ou Mundial Interclubes mudou seu formato de jogo. O que acontece? Até 1979, as partidas eram disputadas em ida e volta, ou seja, um jogo aqui na América do Sul e outro jogo na Europa. Contudo, a partir de 1980, as finais passaram a ser disputadas em jogos únicos e no Japão, pois o Mundial Interclubes ou Copa Intercontinental passou a ter o patrocínio da Toyota, cuja matriz fica exatamente no Japão. O Flamengo chegou àquele Mundial vencendo a Libertadores de 1981 em 3 jogos eletrizantes contra o Cobreloa. Na ida, o Flamengo venceu por 2-1 no Maracanã. Na volta, o Flamengo perdeu por 1-0 no Chile, porém venceu o jogo de desempate no Uruguai por 2-0 com um show de Zico. Assim, o Flamengo conquistou a América pela primeira vez na história. O Flamengo em 1981 era o grande clube em destaque no Brasil. Havia conquistado o Campeonato Brasileiro no ano anterior, que o credenciou a participar da Libertadores em 1981, porém, naquele ano de 81, o Flamengo acabou ficando no meio do caminho no Brasileirão. Porém, venceu a Libertadores, venceu o Campeonato Carioca e, claro, o Mundial de Clubes. O Flamengo na primeira metade dos anos 80 tinha um verdadeiro timaço em campo, com várias estrelas. E vamos destacar algumas delas, como por exemplo, o Nunes, que era a grande referência de gols. Tinha também o Adílio, que faleceu esse ano, infelizmente. Tinha também o Leandro na lateral direita, o Júnior, o Tita e, claro, Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. O Flamengo enfrentou naquele Mundial o Liverpool, que era um time inglês bastante forte na Europa nessa época. E o Liverpool chegou àquele Mundial vencendo o Real Madrid na final da Champions League por um placar magro, apenas 1-0. Porém, o Liverpool era um time extremamente forte, para vocês terem uma ideia. O Liverpool já era tricampeão da Champions League, naquele ano de 81 havia vencido também o campeonato inglês e a Copa da Liga Inglesa, para vocês verem como o Liverpool era uma potência grande na Europa nessa época. E tinha também alguns destaques no time, como por exemplo, o Ian Rush, o Kennedy Dalglish, o Bill Neal, o Mark Dermott, o Hansard. Esses foram alguns destaques do time do Liverpool, que era treinado pelo lendário treinador inglês Bobby Paisley. Em 1981, o Júnior estava com uma tendinite no joelho e, na véspera da partida, ele estava com o joelho muito inchado. A solução encontrada pelos médicos do Flamengo para que ele pudesse disputar a final foi fazer um tratamento de acupuntura, que deu muito certo e ele teve condições de jogo para aquela finalíssima contra o Liverpool. Dias antes da final, o Nunes fez uma premonição sobre a decisão. Ele disse em entrevista ao Galvão Bueno que faria 2 gols naquela decisão, não deu em outra. Ele foi o principal destaque do Flamengo naquela decisão, fazendo justamente 2 dos 3 gols da vitória contra o Liverpool. O Adílio, que nos deixou esse ano, iria se casar no final daquele ano de 1981. Porém, ele não imaginava que o time fosse vencer tanto a Libertadores como, claro, o Mundial de Clubes no Japão. Mas ainda assim, ele iria se casar no final daquele ano. Qual foi a solução que ele encontrou? Se casar numa segunda-feira. Porém, ainda tinha um outro detalhe. Como ficaria a lua de mel? E foi aí que ele entrou em um acordo com a esposa. Ele foi jogar aquele final no Japão e logo em seguida eles foram para a lua de mel no Havaí. E no final, o Adílio fez uma escolha certeira, já que ele foi um dos heróis daquela decisão contra o Liverpool. Para se adaptar ao fuso horário japonês, a delegação do Flamengo fez uma breve escala nos Estados Unidos. E com isso, a delegação flamenguista pôde conhecer os parques da Disney. Ou seja, antes de colocar os ingleses na roda, os flamenguistas colocaram Mickey Mouse e companhia para jogar. Em 1981, a Toyota, que era patrocinadora da Copa Intercontinental, estava com a premiação para aquela final do Mundial. O artilheiro e o melhor jogador da partida ganharia cada um automóvel. O Zico foi eleito
o melhor jogador da partida, pois teve participação direta nos 3 gols, e o Nunes, que foi eleito o artilheiro da partida por ter feito 2 gols, ganhou cada um automóvel. No caso, o Zico ganhou um Toyota Celica e o Nunes ganhou um Toyota Carino. Contudo, ambos os carros só chegaram ao Brasil apenas em 1983, ou seja, 2 anos depois, devido às questões burocráticas da época. Aquela final também teve um herói fora de campo, que é o Anselmo. Qual foi a função dele? Dar apenas um soco na cara do Mário Soto na final da Libertadores. Vamos relembrar aqui essa história rapidinho. No segundo jogo, Cobreloa e Flamengo foi uma partida dura, violenta, que teve de tudo e mais um pouco. É claro que os flamenguistas quiseram revidar essa violência no jogo de desempate. E o Anselmo teve apenas uma única função no jogo de desempate, que foi entrar em campo, dar um soco na cara do Mário Soto e sair da partida, que de fato ele foi expulso. Porém, por conta dessa expulsão, ele não pôde jogar a final contra o Liverpool. Mas é claro que, pelo seu ato de bravura, a delegação do Flamengo o incluiu naquela viagem para o Japão. O time do Liverpool desdenhou completamente daquela decisão. Eles viajaram para o Japão à base de muita bebedeira, ou seja, não teve preparação alguma para o jogo contra o Flamengo. E também, o time inglês alegou que não conhecia ninguém do time brasileiro a não ser o Zico. E também, o Bob Paisley não quis escalar sua principal referência no ataque, que foi o Ian Rush, para aquela partida, ou seja, ele foi poupado e sequer viajou para o Japão. Tá gostando desse conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram _respeita meu manto. O TikTok e o Kawaii é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando o Mundial de Clubes vencido pelo Flamengo. E chegou a grande decisão. Vamos relembrar como foi a escalação do Flamengo para aquela decisão contra o Liverpool. No gol tinha o Raul com a número 1, na lateral direita tinha o Leandro com a número 2, na dupla de zaga era o Marinho com a número 13 e o Moser com a número 4, na lateral esquerda tinha o Júnior com a número 5, na volância tinha o Andrade com a número 6, no meio de campo tinha o Adílio com a número 8 e o Zico com a número 10, e o trio de ataque era formado por Tito com a número 7, Nunes com a número 9 e o Lico com a número 11. Esses foram os 11 que o Paulo César Garpegiani levou a campo para aquela finalíssima contra o Liverpool. E a decisão foi uma final histórica, daquelas que é relembrada até hoje. E o Flamengo colocou o Liverpool na roda, ainda no primeiro tempo. Nunes abriu o placar para o Flamengo, com uma bela jogada construída pelo ataque rubro-negro. A partir daí, o Flamengo passou a dominar de vez as ações da partida. O Liverpool mal conseguiu chegar à meta rubro-negra e o Flamengo chegou ao seu segundo gol com o Adílio. E o detalhe desse gol foi justamente a bela cobrança de falta do Zico, que colocou a bola na área e deixou o Adílio cara a cara com o goleiro, apenas para empurrar a bola para as redes. Flamengo 2, Liverpool 0, a festa já estava armada. E o Flamengo ainda queria mais, e o Zico também queria mais. Deu um outro passe e o Nunes é que fez a festa. Flamengo 3, Liverpool 0, o Nunes se consagrou como artilheiro das decisões e o Flamengo resolveu a parada ainda no primeiro tempo, para vocês terem uma ideia do poderio que era o Flamengo nesse ano de 1981. No segundo tempo, o Flamengo apenas cadenciou a partida e no final fez a festa. Flamengo campeão mundial de 1981. E é isso, galera. Esse foi o Mundial Interclubes vencido pelo Flamengo em 1981. Alô, torcida gremista! O próximo Mundial de Clubes é o de vocês. Antes de encerrar esse vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal, recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, olha para o adversário e diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.